Fala turma, como é que vocês estão, pessoal? Tranquilo? Pessoal, já quero começar o vídeo aqui pedindo desculpa por mais uma vez estar gravando vídeo aqui dentro do carro, apesar de que não é o cenário ideal, não é o contexto ideal, mas de qualquer forma não compromete o conteúdo, tá? Mas de qualquer forma eu quero pedir desculpas, vocês sabem que eu tô morando na chácara, mas o meu pai, ele tá passando por um processo de aposentadoria, então ele tá precisando muito da minha ajuda aqui, enfim, em Goiânia e tal, então muitas vezes dá algum tipo de probleminha que eu não consigo voltar a tempo pra chácara e acabo tendo que ficar aqui, enfim, e gravar o conteúdo aqui no carro. Mas vamos lá, esse vídeo eu vou falar sobre uma das perguntas que mais me fazem quando eu abro caixinha de pergunta lá no meu perfil no Instagram, se vale a pena nichar, né, focar em empresas em um determinado nicho ou atender todo mundo, tá? E eu vou colocar aqui pra você um ponto principal de ponderação que eu acho que eu nunca, pelo menos, nunca ouvi ninguém falando, tá? E eu acho que, inclusive, a pessoa que me respondeu, né, que fez essa pergunta e depois me respondeu, ele respondeu basicamente com essas palavras: cara, essa foi a melhor resposta que eu já ouvi para essa questão sobre nichar ou não, beleza? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se vale a pena nichar, se é um erro nichar, quais são os principais problemas de nichar e quais são os principais problemas de focar em atender todo mundo ali, né? Todas as empresas, beleza? Bora pro conteúdo. Bom, pessoal, então se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Aqui eu compartilho mais esse tipo de conteúdo mais estratégico, mais focado naquilo que realmente te faz ter resultado no dia a dia, beleza? Normalmente eu falo, né, que eu vivo do tráfego há 5 anos e graças aos resultados que eu tive com o tráfego pago, hoje eu moro na chácara e normalmente tem uma mata, eu tô na chácara falando isso, uma mata aqui de fundo, mas é basicamente isso, cara. Hoje eu tive a oportunidade de morar na chácara, graças aos resultados meu, com o tráfego pago, beleza? E eu vou deixar aqui abaixo na descrição, cara, um treinamento completo, tá? E 100% gratuito, te ensinando a fechar seu primeiro contrato em 7 dias, beleza? Lá tem um cronogramazinho com tudo que você precisa fazer dia após dia para ter seu primeiro contrato assinado em 7 dias de no mínimo R$1.200. E não só isso, tá? Mas como entregar resultado para esse cliente, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Sempre que eu abro caixinha de pergunta lá no meu perfil do Instagram, essa pergunta, ela tá quase sempre presente. Vitor, você acha que vale a pena nichar? Você acha que vale a pena focar em atender todo mundo? Vitor, quais são os prós e os contras, né, de nichar ou de atender todo mundo? E sendo bem direto aqui quanto a essa questão, eu acho que é o seguinte: o principal ponto que você precisa ponderar nessa decisão de nichar ou focar em atender todas as empresas, né, enfim, de todos os nichos, o que seria, resumidamente, tá? Vitor, vou nichar, ou seja, vai atender só clínica de estética, por exemplo, só clínica odontológica, só hamburgueria, só pizzaria, ou só empresas de alimentação, por exemplo, só imobiliária. Então, isso seria nichar. Você vai atender empresas de um mesmo segmento, de um mesmo nicho. Não, Vitor, eu não quero nichar, eu quero atender todo mundo. Então, se aparece uma pizzaria, você pega a pizzaria, se aparece uma estética, você pegaria a estética, se aparece uma clínica odontológica, você vai pegar a clínica odontológica, tá? Mas, ok, qual que é o principal ponto, tá? E aí é uma opinião pessoal minha, mas que eu acho que é uma recomendação muito válida. Qual que é o principal ponto de ponderação que você precisa ter para tomar essa decisão? Se a sua realidade financeira te permite nichar ou não, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a sua realidade financeira te permite nichar ou não. Porque é o seguinte, muitas vezes você tá no momento da sua vida que você tomou uma decisão, ok, vou focar no tráfego, quero fazer disso a minha principal fonte de renda, quero viver disso, do tráfego pago. Só que você tá em um momento que você não tem renda. Você tá em um momento que você não tem dinheiro, não entra dinheiro de nenhum lugar e você tá absolutamente sem renda e você precisa, o mais rápido possível, né, o quanto antes, começar a ganhar dinheiro, né? Agora, em alguns casos, a pessoa toma essa mesma decisão, só que ela ainda trabalha em algum outro emprego, né? Ela tem alguma outra fonte de renda que pode manter o custo de vida dela. É isso que eu quero dizer, se a sua realidade financeira permite. Se você tem uma outra fonte de renda que te mantém o seu custo de vida, mantém o seu padrão de vida aí, nesse caso, eu recomendo que você niche. Porque você tem essa outra fonte de renda e quando você nicha, significa que você vai ter que falar não para contratos que venham a surgir de outros nichos que você decidiu não atender. Ok, tem outra fonte de renda, vou focar só em clínica de estética. Se aparecer uma hamburgueria, sei lá, um contratinho de R$1.000, você vai ter que falar não para esse contrato, né? Obviamente, você posicionado nessa decisão de nichar. Então vão surgir contratos, você vai ter que falar não. Você só vai se dar o luxo de falar não para esses contratos se você tiver uma outra fonte de renda. Porque, cara, se você tiver sem renda nenhuma,
Eu não sei em qual momento da sua vida você tá, se você já tem família, se você já tem filho, ou se você é mais jovem, mora com seus pais ainda, então não tem um custo de vida. Então, assim, inclusive nesse cenário também, tá, cara? Se você for jovem, ainda não tem um custo de vida, uma despesa, né? Compromissos financeiros, né? Tá com a sua mãe, tá com seu pai aí, tá tudo resolvido, tá tudo tranquilo. Nesse caso, eu também recomendo que você niche, tá? Eu já vou te explicar o porquê. Então, se a sua realidade financeira te permite, ou se você não tem compromissos financeiros, ainda é muito jovem, mora com seus pais, cara, nicha. E eu já vou te explicar o porquê, tá? Que eu te recomendo que você niche. E você vai perceber o quanto que é vantajoso, se você tá nesse cenário, nichar. Ok, Vitor, não tenho fonte de renda, cara, tenho já a minha família, já moro sozinho, tenho os meus compromissos, eu preciso de dinheiro. Aí, nesse caso, eu recomendo que você abrace o que aparecer. Inclusive, em relação a valores, tá? Cara, surgiu um cliente aqui que tem só R$300 para me pagar. Pega, porque você vai estar já recebendo um dinheiro, já vai te dar um fôlego financeiro e você vai pegar a experiência. Óbvio, é uma recomendação pessoal, aí você fica à vontade, cara, para ignorar ou para seguir. Mas pela experiência que eu tenho, pelas percepções, enfim, o contato com o mercado de modo geral, eu cheguei a essa conclusão, beleza? Cara, preciso de dinheiro? Abraço o que aparecer. Ah, mas eu preciso de dinheiro mas só quero receber acima de R$1.000. Entendeu? Então, é até contraditório. Cara, você precisa de dinheiro, velho, apareceu um de R$300, ótimo, é uma oportunidade de você aprender, é uma oportunidade de você criar um case de sucesso, é uma oportunidade de você já ter um fôlego financeiro, tá? Então, abraço o que você aparecer, o que aparecer aí, beleza? Quais são os principais prós e contras, tá? O contra de você abraçar todo mundo é o seguinte: cada cliente tende a te tomar muito mais tempo. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui de 3 empresas de 3 segmentos diferentes. Uma estética, uma imobiliária e uma alimentação. Cara, são estratégias completamente diferentes. E você, no momento inicial, você ainda não tem muita noção de processos, você ainda não tem muita noção do que você precisa testar e validar desde o primeiro dia em qualquer conta de anúncio. É natural que seja assim. Inclusive, dentro do meu treinamento, da formação especialista em negócio local, eu compartilho exatamente o mesmo processo que eu executo hoje, tá? Se uma empresa me contratar hoje, eu vou executar exatamente esse mesmo processo que eu ensino lá dentro do meu treinamento, tá bom? Na formação especialista em negócio local. Você vai saber absolutamente tudo o que você precisa executar desde o primeiro dia em qualquer conta de anúncio e sempre tá seguindo esse processo que já é muito bem validado. E eu te digo isso porque com esse mesmo processo eu já vendi desde chupeta personalizada para criança até presilha de para-choque de carro, então é validado, é confiável. Seguindo esse processo em até 16 dias você sempre consegue chegar na estrutura e na estratégia para funcionar melhor, independente de qual empresa, produto, nível de orçamento você tem para trabalhar. Então eu vou deixar o link do treinamento aqui abaixo na descrição, clica lá, conhece, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que você tem acesso ali dentro, beleza? Então um cliente ele te toma muito mais tempo, então você vai trabalhar muito mais, vai ter que trabalhar muito mais e vai receber um valor relativamente menor. Você não vai conseguir atender muitos clientes, porque eles vão te tomar muito mais tempo, são estratégias diferentes, são estruturas diferentes. Então, um cliente vai te tomar 40 minutos, depois você tem que ir para o outro, vai te tomar mais não sei quanto tempo, depois você vai para outro não sei quanto tempo, daqui a pouco acabou o seu dia e você fica limitado com a quantidade de clientes que você consegue atender e com isso acaba ganhando menos. Então, acho que esse seria o principal contra. Agora, o prós é, cara, você vai pegar uma experiência também absurda, cara, você vai aprender várias estratégias, várias estruturas de vários nichos diferentes. Então, sua skill vai ser muito maior, digamos assim. Agora, qual que é o principal pró de nichar? Os principais. É muito mais escalável, porque quando você foca, por exemplo, em clínica de estética e entende o que funciona, cara, aí entra inclusive o segundo pró, né? O cliente ele passa a te tomar muito menos tempo. Se o cliente te toma menos tempo, você consegue atender mais clientes. Então você escala com muito mais facilidade. Você consegue atender uma quantidade muito maior de clientes, porque você já entende o que funciona. Você só vai replicar. E quando você já sabe a estrutura que funciona, o criativo que funciona, a segmentação que funciona, tudo que funciona, você percebe que um cliente toma muito menos tempo, você já sabe o que você vai fazer. Já está masterizado o que funciona para aquele cliente ali, beleza? Então o principal pró é esse. Você tem é mais escalável, você consegue atender mais clientes, você consegue fechar novos contratos com mais facilidade também, porque contra resultado não tem argumento, então você vai simplesmente chegar numa outra clínica de estética e falar, olha só os resultados que eu entreguei para essa clínica de estética aqui. Então assim, você consegue fechar novos contratos com mais facilidade, você consegue escalar mais e você chega naquilo que funciona mais rápido também. Você vai entregar resultado mais rápido também, percebe? Entender o que funciona, você consegue fechar novos contratos com mais facilidade, porque é só mostrar o resultado para uma clínica de estética de um outro estado, por exemplo. Você vai conseguir
vai chegar naquilo que você vai conseguir entregar resultado mais rápido também, por você ter masterizado o que funciona. E terceiro, né, você vai conseguir atender mais clientes. Então esses são os principais prós. O contra é que você vai ter que falar não. É basicamente o início do vídeo. Você vai ter que falar não para contratos que vão surgir. Então muitas vezes você vai ver R$1.000 indo embora assim, só porque é uma empresa que tá fora do nicho que é ali que você se propôs, beleza? Então é basicamente isso, cara. Acho que essas são as principais ponderações. Vai muito do seu momento, obviamente, no final das contas é uma decisão pessoal, beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Aqui do meu lado direito eu vou deixar um último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube, e do meu lado esquerdo uma playlist de estratégias pro WhatsApp, fechou? Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto e até a próxima.